Agora você está ao vivo, maravilha! Vamos esperar o pessoal dar uma entrada aí. Um ou dois entrarem, eu já começo aqui. Estamos chamando o pessoal, vamos lá. Fala lá, pastor. Fone de ouvido já? Preparado aí? Já vamos chamar. Fala, Nando Brigadeiros. Bem-vindo, meu irmão. Pessoal, vamos começar mais um Eu Te Entrevisto comigo, Dux2, Eduardo, Dudu e Edu. Bem-vinda, mãe. Hoje, dia 8 de junho de 2020. Nós iremos para o nosso quarto episódio. O terceiro com o pastor Juliano. O segundo sobre o tema, sobre Bíblia, religião, vida espiritual, fé. Né? Não teremos perguntas aqui pré-negociadas. O entrevistado ele responde se ele quiser. Ele fala sobre determinado assunto se ele quiser. Fica a cargo dele definir isso. Tá? Então não tem formalidades. Não precisa arrumar cabelo, escovar dente, passar desodorante. Fica bem à vontade. As perguntas foram elaboradas em sua grande maioria por mim. Porém, teremos aqui também algumas perguntas aí advindas de algumas pessoas ao qual eu solicitei para que formulassem, tá? Então, é o quarto episódio do Eu Te Entrevisto, o terceiro com o pastor Juliano e o segundo com ele, tratando única e exclusivamente de Bíblia, Palavra de Deus, questões espirituais. Eu vou chamar ele aqui. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí, eu vou dando um aceno para a galera. Vamos lá, Luciano Baroni entrou também. Fala, Lu. Vamos lá, pastor, te chamando aqui, hein? Prepara que hoje o chicote estrala no lombo. Fala, meu amigo. Beleza, Edu? Bom, beleza. O som tá bala aqui, hein, cara? Porra, tá excelente o som. Mas deixa eu dar uma baixada aqui então, pera lá. Melhorou? Tá bom assim? Não, tá ótimo. Então, show. A Ana falou que eu tô fora do negócio aqui. Você tem que ficar centralizado. Tá centralizado agora. Você vê que eu tenho uma assessora aqui, né? Assessora de todos os assuntos. Não precisava nem comentar que ela estava falando algo, deu para ouvir bem. Faz parte, pastor, né? Bem-vindo aí mais uma vez, meu amigo. Não precisava nem comentar que ela estava falando algo, deu para ouvir bem. Ela tá me arrumando aqui. Faz parte, né? Bem-vindo aí mais uma vez, meu amigo. Tamo aí, Edu, só falar. Então beleza. Produção. Vamos lá, pastor. Bem-vindo aí mais uma vez, terceiro encontro. O segundo que trataremos aí referente à palavra de Deus, Bíblia, vida espiritual, fé, religião, crença, tudo mais. Eu ia deixar para firmar esse compromisso aí no final, mas eu quero firmar contigo mais um, porque eu tive um feedback bem legal com o pessoal, né? E via WhatsApp e tudo mais, o pessoal que eu contatei. E tem bastante pergunta, eu acho que hoje a gente não vai conseguir terminar. Manda ver. Aí marcamos um outro dia. Tô à disposição. Eu gostei desse negócio. Então, beleza, meu amigo. Vamos começar aqui, então. Se precisar, que eu já vou deixar minha Bíblia posta, mas tem a internet aqui do lado também, caso a gente precise. Pastor, é o seguinte. Referente à libertação, tá? Ela tem um barulho bem alto rolando aí. Pera lá, deixa eu ver se o som. Pera aí, o fone de ouvido aqui, eu tô te ouvindo fora do fone, sabe? Não, então engata aí, então. Melhorou aqui, ó. Melhorou. Isso aí. Melhorou. O fone não tava. Então, maravilha, vamos lá, agora beleza. Pastor, é o seguinte, libertação. Ela somente funciona à base de um ritual onde há uma imposição de mãos, oração e tudo mais? Ou ela pode ocorrer quando alguém se arrepende e entrega seu coração ao Senhor genuinamente, mesmo trancado no seu quarto e sem precisar abrir a boca?
Então, a pergunta foi legal, Du. A pergunta foi legal, ela é ampla. Vamos, não existe rituais de libertação. Esses dias eu estava assistindo um filme do Netflix, Livrai-nos do Mal, de padres exorcistas e coisas do gênero. Eles têm os rituais deles de exorcismo e de libertação. Não funciona assim. Cada situação de libertação, ela é personalizada, digamos assim. Acontecem de acordo com a pessoa. Tem pessoas que, por exemplo, quando aceitam Jesus, é um número mínimo, é um número mínimo. Mas tem pessoas que, por exemplo, tiveram uma vida toda lascada aí, né? Toda lascada. Mas aceitaram a Jesus e praticamente aceitando a Jesus e fazendo parte de uma igreja, ela nunca precisa passar por libertação, por um processo, de certa forma, acompanhado. Ou seja, ela vai no culto, ela vai na escola bíblica dominical, ela participa de uma célula, e o processo acontece assim, para algumas pessoas. Mas para a maior parte das pessoas, é necessário, de certa forma, um acompanhamento mais discipular, onde de repente você... Vamos pensar numa pessoa que veio e ela tinha envolvimentos com ocultismo e tal, manifestou demônios e tudo mais. Para esse tipo de pessoa, normalmente existe um acompanhamento mais próximo, onde ela vai fazendo as renúncias necessárias para que possa viver uma vida abundante. Mas todo o processo de libertação, embora à medida em que o libertador, digamos assim, né, a pessoa que exerce a libertação, quanto mais experiência ele tiver, melhor flui a libertação, mas não necessariamente precisa ter experiência, porque o Espírito Santo é o melhor professor que existe. Mesmo uma pessoa sem experiência alguma poderia ser um instrumento de Deus para a libertação. Mas quanto mais experiência, melhor. Então uma pessoa que veio de envolvimentos profundos com Satanás, com o mundo das trevas, de certa forma, requer um pouco mais de cuidado. E a libertação ela é mais paulatina, ela não é tão instantânea, porque daí a pessoa vai, à medida em que ela vai se desenvolvendo com o Senhor, a gente vai trabalhando certas áreas de envolvimento, de quebras, de renúncias. Mas não existe, por exemplo, uma instrução assim como se fosse, não, passa por esse ritual, não existe isso. Na verdade, o melhor processo de libertação é uma vida cristã discipular, onde você tem um discipulador que tem experiências com Deus e o Espírito Santo vai ajudando. E aí o processo acontece. Legal. Show de bola. Isso eu estava num bate-papo esses dias aí, falando sobre libertação com o pessoal, e aí a gente entrou nesse tema, eu falei, pô, isso aí é legal para perguntar, porque eu acho que comigo foi assim, bem eu e Deus, entendeu? Bem eu e Deus mesmo. Eu falando, Senhor, toma conta disso da minha vida, eu não aguento mais. Então assume a minha vida profissional, assume a minha vida espiritual, assume a minha vida, né? Me leva. E aí as coisas foram acontecendo, sem passar. Muitas vezes a gente vê questões de, tem que orar, tem que impor as mãos, tudo mais. Eu acho que não é todos os casos, né? Não. Pelo que você comentou, para uns é um processo mais amplo, né? Mas uma vida com Jesus, eu acho que vai libertando consequentemente, né? Isso, é o melhor processo. Se você leva uma vida cristã adequada, é o melhor processo de libertação. Eu já precisei de passar por vários processos, né? Então eu tive que ter gente me ajudando, eu tive que passar por processos de libertação, cursos de libertação. Para mim foi essencial. O meu foi mais... Eu dependi mais de ajuda externa, de cursos, de ministrações, para poder chegar onde eu estou, e agora eu já passo um processo de mentoria, mas ao mesmo tempo eu já aprendo mais com a vida cristã, nesse momento da minha caminhada. Mas já foi diferente, eu já precisei de bastante ajuda, né? Bastante ajuda. A bagagem, ela diz muito, assim, também como é que eu posso falar? Eu acho que o histórico, a tua bagagem, o que você carrega também vai dizer se precisa ou não de algo mais trabalhoso, mais profundo, né? Essa questão. Porque
Porque existem marcas que são marcas do corpo e o diabo chega a marcar não só o corpo. Quando eu falo marcas do corpo, questões de hábitos e fortalezas, mas muitas vezes o diabo marca a alma. Quando marca a alma, por conta de, por exemplo, você fez um pacto, uma aliança, isso tem que ser quebrado no mundo espiritual. E por isso que o profeta Oséias, no capítulo 4, ele vai dizer assim, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Muitas pessoas são crentes, estão na igreja, se batizaram, mas ainda estão presas por Satanás, de coisas que ele vendou, e a pessoa teve lá, ela entregou, ela cortou, ela fez um pacto de sangue com uma entidade. Embora a pessoa seja salva, esteja na igreja, muitas vezes ela pode estar cativa. Para esse tipo de situação, requer uma fala de Deus, né, que traz o conhecimento disso, e a pessoa vai quebrando esses vínculos de alma que foram feitos, e normalmente para isso ela precisa de ajuda. Mas tem muita gente que, por exemplo, acompanhando uma live de libertação, acompanhando um seminário de libertação, às vezes elas nem precisam chegar em um pastor, em um discipulador, elas acabam fazendo isso com a ajuda da pessoa que está próximo, que já é mais experiente e tudo mais. Então depende do tipo de marca que a pessoa tem, da profundidade desse alcance, aí é mais difícil o processo ser sozinho, entendeu? Certo, legal. O Luciano até está comentando aqui, uma pessoa batizada, daí um outro de outra igreja convida para um culto de libertação em outro lugar. Então não é um caso. Eu vou falar sobre isso, rapidinho. Eu acho que, assim, o culto de libertação nas igrejas, ele é interessantíssimo. Eu tive curiosidade e eu fui em alguns. Então, mas não é que é inválido o convite de uma pessoa para você ir para um culto de libertação numa outra igreja. É muito válido. Talvez, se está te convidando, talvez entenda que você esteja precisando. Assim foi comigo. Quando me convidaram, acharam que eu estava precisando. E eu fui, né? Eu fui, mas lá, enfim, participei e tudo mais, e não teve ainda, acho que não era a hora. Mas a questão de culto de libertação em outra igreja, se é necessário e tudo mais, mesmo sendo batizado, porque o batismo ele não te liberta de tudo, né, pastor? Não. Então eu acho seria... eu acho um convite até interessante. Mas, juntando com o que você falou lá no início, a tua caminhada com Cristo, se ela for genuína, se você estudar a palavra de Deus, você vai tomando consciência de possíveis cadeados que tem na sua vida, e aí você Sim. vai abrindo eles, falando, Senhor, livra isso, eu estou sentindo que isso que está na tua palavra, e um culto de libertação, um seminário de libertação, uma live de libertação, vai falar sobre essas coisas. É um ambiente propício, né? Isso, que vai acender uma luz na tua cabeça e falar, caramba, eu acho que eu estou preso nisso aí. Né? Sim. O único cuidado com relação a culto de libertação é super válido, é muito legal, é bênção. Só que tem que ter um cuidado. Qual cuidado? Existem várias linhas de libertação. E se você não cuidar, tem muita linha que mistura muita coisa que eu nem acho que seja válido. Né? Então, tem que se conhecer onde você vai, como você passa. Porque senão vira uma miscelânea de conceitos que às vezes até atrapalham mais do que ajudam. Então, os cultos de libertação são legais, mas tem que procurar ver uma linha saudável. Porque existem linhas aí que são perigosas. Existem linhas que misturam muita coisa e às vezes até misturam coisas que não são convenientes. Né? Não são convenientes. Então, só em resumo, cuidado. Em resumo, se tem a sua igreja, tem o seu pastor, tem dúvidas sobre isso, pergunta para ele, né? E aí segue o baile. Mas o primeiro, acho que um dos pontos primordiais na minha vida para uma facilidade de libertação foi reconhecer que eu dependia de Deus para ser liberto de alguns pontos. Esse foi o fundamental. Assim como um viciado, reconhecer que ele é viciado. É o primeiro passo para tudo, né? Exatamente. Pastor, vamos pegar um pouco pesado aqui agora. Vamos lá. Tô cansado de live, só perguntinha fácil aí. Então, mano, se eu souber, manda ver. Vamos lá. Assim, ó, Moisés ele recebeu os 10 mandamentos, certo? Certo. E aí, hoje, eu não sei se a gente pode chamar de briga, mas separa, parece que tem um abismo entre essa questão, entre religiões e igrejas, né? Referente a guardar o sábado. Tá escrito lá nos 10 mandamentos que é guardar o sábado, não tá escrito isso?
Tá. E aí alguns defendem falando, não, mas Jesus aboliu isso aí. Outros falam, não, Jesus cumpriu isso daí e tudo mais, mas ele fez milagres no sábado. Qual que é a real? Guarda o sábado, não guarda o sábado? Guarda o domingo porque alguém mudou um dia? Qual que é a ideia? A guarda do sábado é anterior à lei de Moisés. Se a gente for olhar na Bíblia, especificamente o que Deus falou lá em Êxodo capítulo 20, e em outros textos a respeito do sábado, já aconteceu na criação. Porque diz, no sétimo dia o Senhor descansou. E essa palavra descanso no hebraico significa sábado. Então, primeiro lugar, o que significa o sábado? Quando Deus descansou no sétimo dia, ele deu uma dica para nós do que é importante, né, do que é importante. Aí veio Moisés, com a sua lei, e padronizou algo que Deus já tinha feito. Porque Deus, antes de escrever tudo, como qualquer pessoa que seja coerente, antes dela escrever alguma coisa, ela tem que fazer. Senão é vazio. Né? Então, antes de Deus escrever, dar a lei para Moisés, lá no mandamento de guardar o sábado, ele já guardou o sábado no sétimo dia. Okay. Aquilo lá já é a guarda do sábado. Descansou o Senhor de suas obras no sábado. Essa palavra descanso significa, no sétimo dia, essa palavra descanso significa sabá, sábado. Aí ele veio e deu a Moisés um manual de como o povo de Deus, na antiga aliança, deveria se portar. Ele deu a lei foi escrita por Moisés. E essa lei, segundo o apóstolo Paulo, ninguém é salvo pela lei, é lei Gálatas. Ninguém é justificado diante de Deus por cumprir a lei, porque nós podemos cumprir a guarda do sábado e transgredir a mentira, o falso testemunho. Ninguém é justificado por Deus por cumprir a lei. Ninguém foi capaz a não ser Cristo. Cristo cumpriu literalmente a lei. E aí a gente tem que pensar o seguinte, Deus não aboliu a guarda do sábado. Mas o que significa sábado? Se nós olharmos bem, o sábado que nós temos, os dias semanais, eles são recentes, eles vieram de Roma. Então Roma tinha lá, o nosso calendário é um calendário chamado de Juliano, até meu xará, né, que escreveu. E aí o sábado é apenas um dia. Mas se você pensar que, se você focar no dia da semana, você fica preso a algo que de repente é menos. O descanso que Deus disse não é um descanso de um dia, é basicamente um dia só, vou prender em um dia. Não, é um estilo de vida, que diz que você tem que descansar à medida em que você trabalha. Então um dia da semana você tira para a adoração e para o descanso. Um dos grandes problemas de Jesus e dos fariseus foi o sábado, porque os judeus, de certa forma, chegavam às 18 horas da sexta-feira, até às 18 horas do sábado, eles não levavam nem água. Eles tinham que ter água lá nos potes e tal, eles não faziam nada. Então Jesus foi muito criticado pelos fariseus, porque os seus discípulos comeram no sábado, porque ele curava no sábado. Ou seja, será que o Deus que inventou o sábado, mandou descansar, o Deus justo, que não quebra regras, será que esse Deus justo que não quebra regras, aí chega na lei e oficializa essa lei do sábado, e quando vem Jesus ele quebra essa lei? Não faz sentido. Porque Jesus ele quebrou a lei do sábado, trabalhando no sábado, pregando no sábado, os discípulos comendo no sábado. Então o que seria o sábado de fato? O descanso que ele está falando não é um descanso para descansar o corpo e a alma, mas para buscar ao Senhor. Então, a questão é a seguinte, a palavra sabá significa dia de descanso. O nosso dia de descanso pode ser o sábado? Pode. Mas pode ser a segunda? Pode. Para nós, o calendário não importa. Não foi abolida essa lei. O que Deus queria que nós entendêssemos? Fica acima do que a gente entende como sábado dia. O sábado, na verdade, é um momento em que você separa. E não tem a ver com o dia da semana. Apenas, né? Não é este dia. Então não foi revogado. Infelizmente, nós interpretamos muito mal a Bíblia, e uma interpretação que é uma limitação. Agora, a gente respeita os irmãos, nossos irmãos que guardam o sábado literalmente.
mas também esperamos o mesmo respeito, né? Então, é uma via de mão dupla. Você guarda, mas você espera o respeito, porque na compreensão de fato do sábado, o sábado significa dia de descanso e não um dia da semana apenas, entendeu? Não se limita ao sábado semanal. Ok. Até mesmo porque para cumprir os 10 mandamentos, acho que ninguém, né? Só Jesus. Só Jesus. Então, o sujeito que não cumpre o mandamento também não tem moral para te falar, você tem que fazer isso. Sim, O sim. único que tem moral para dizer isso e não disse foi Jesus. Porque aquela mulher lá, quando ele diz lá, olha, ela foi pega em adultério e foi trazida a ele, e ele diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele poderia atirar, porque ele não tinha. E fez questão de não atirar. Então, às vezes essas intransigências, esses erros interpretativos fazem limites entre nós. Eu caminho muito bem com quem guarda o sábado. Porém, eu acho um desrespeito quando se você tem lá você se torna exclusivo. Porque se alguém for exclusivo para Deus por cumprir alguma coisa, já está errado. Porque se você se arrazoar a pretensão de ser exclusivo por Deus porque você cumpre um mandamento, você tem que cumprir todos. Né? Então, nenhum de nós é capaz. Se você cumprir todos, você não precisa de Jesus. Então, se você cumprir toda a lei, você não precisa de Cristo. Perfeito. É isso aí. As promessas de Deus, pastor, elas anulam um arrebatamento iminente? Como assim? Ou seja, Deus te prometeu que você iria ter um filho, Deus prometeu que você ia casar, que você... Enfim. E aí, sem ele te dar isso, ele não volta. Jesus não volta. De maneira alguma. De maneira alguma. Até porque muitas das promessas de Deus não acontecem, não porque Deus não queira cumprir em nossas vidas, porque a gente é lerdo de entender, de crescer espiritualmente, de se envolver, de dar os passos certos. Porque tem muita gente que... Você falou do casamento, né? Tem muita gente que Deus prometeu o casamento, mas a pessoa é insuportável. Não se consegue se relacionar. A culpa de Deus não cumprir a promessa ou dela que não acerta as coisas? Dela, né? Deus te prometeu um filho, mas você não quer, você evita isso. Enfim, então as promessas para nós temporais não anulam as promessas eternas. As eternas estão acima das naturais. E as naturais, eu posso afirmar com toda a certeza que além do tempo de Deus, é óbvio, né? Além do tempo de Deus, se você está pronto para a promessa de Deus, no tempo de Deus, ele vai lá e te bonifica com aquilo que ele prometeu. Mas se você não está pronto, ele segura. E se ele segura, ele não deixou de cumprir. É você que deixou de ter o requisito para receber o negócio. Então, quando Jesus viesse, ele prometeu que você tinha que casar, e você não se trabalhou, não se preparou, deu passos errados, errou várias coisas, a promessa espiritual não anula as temporais, ela vem e você não vai casar. Então trate de acertar a sua vida para casar, ou trate de fazer as coisas que competem a você para receber a promessa, né? Perfeito. Vamos lá. Pastor, do que adianta orar se Deus já sabe todos os desígnios? Já existe o plano para cada um no mundo, por que eu vou ficar orando para ele fazer tal coisa? Porque Deus, essa é uma pergunta muito legal, mas aí a gente vai para o propósito. Por que Deus criou o homem? Para se relacionar. Tanto é que quando a gente olha para Gênesis, a gente vê que no fim da tarde, antes do pecado, Deus vinha todo fim da tarde conversar. E ele sabia onde o homem estava, porque ele é onipresente. Ele sabia o que o homem pensava, porque ele é onisciente. Ele sabia, mas ele fazia questão de aparecer, porque diz o texto bíblico, aí algumas bíblias vão falar na arrebentação, no entardecer. Existe uma palavra que é falada em algumas versões lá. No finalzinho da tarde ele vinha para conversar com o homem. Então, por que temos necessidade de orar? Para termos um relacionamento. Deus nos chama a ter um relacionamento. E a oração nada mais é do que desenvolver um relacionamento de fala e escuta. Então, é por isso que você precisa orar. Deus sabe. Mas a oração, na verdade, desenvolve entre nós e Deus um relacionamento de intimidade, de confiança. Então, por isso que nós precisamos orar. Mas se já temos um plano traçado por Deus, por que eu vou orar para conseguir as coisas, para melhorar, sei lá, para ser curado, se ele já tem um plano? Entende? Se o plano dele é me curar, Sim. por que eu vou orar para pedir cura?
Primeiro, Um exemplo. primeiro relacionamento, né? Ok. Primeiro, e o mais alto é o relacionamento. Segundo, nós precisamos fazer aquilo lá que Jeremias diz. À medida em que Jeremias vai falar assim, buscar-me-eis e me achareis quando buscarem de todo o coração. O pecado, a separação entre o homem e Deus, por conta do pecado, fez com que, de certa forma, mesmo quando estivéssemos salvos, nós tenhamos certas limitações. Então, buscar a Deus nos faz também exercer isso, a fé, exercer a dependência, exercer o relacionamento. Então, Deus poderia fazer tudo isso. Mas ele, em muitos momentos, você vai ver que ele vai falar, na Escritura tem vários textos relacionados à oração e da importância dela. O próprio Jesus diz, olha, você que tem alguma coisa a falar com teu pai, vai no teu quarto, fecha a porta, em secreto teu pai te ouve. Em outros momentos, Jesus vai falar, olha, você faça súplica por todos os homens. Então, o relacionamento com Deus, por meio da oração, é essencial. Agora, mas então se eu não orar não vai acontecer, porque Deus sabe de todas as coisas. Tem coisas que vão acontecer, tem coisas que independem, né? Mas a maioria delas depende de oração. Porque Deus quer. E aí Jesus deu uma outra parábola, do juiz Inico. Ele falou de uma história de uma senhorinha que queria uma coisa, e ela ia toda tarde no juiz, e o juiz não temia nem a Deus, nem os homens, mas ele ficou tão... deixa eu pegar uma expressão que não seja... ele ficou tão contrariado dela provocar ele todo dia batendo lá, que eu não quero nada, mas eu não temo Deus nem os homens, mas essa mulher me importunou tanto que eu vou. Então, e aí ele aplicou isso para a oração. A oração também tem esse caráter de insistir com Deus, né? Aí quando Deus te der a direção, você para, ou não, né? Legal. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu anotei aqui. Nós vamos, pois qual de vós, querendo edificar uma torre... É isso aí. Pastor, algumas passagens, Jesus falava de perseguição por causa do nome dele. Ele falou que nós teríamos aflições. Se o evangelho é de boas novas e vivemos no tempo da graça, qual seria o motivo de sofrermos se Jesus foi crucificado por nós? Tipo, Eita. Boa pergunta. Por que a gente vai ter aflição, sofrimento, se Jesus veio justamente para levar as nossas aflições, nossas enfermidades e tudo mais? A primeira promessa de Jesus para qualquer pessoa é uma salvação. A principal promessa de Deus para eu, para você, é a salvação das nossas almas. O próprio Cristo, quando esteve aqui, e a pergunta já fala, né? Ele sofreu, e Pilatos, ele diz para ele assim, olha, eu tenho poder para te livrar. Se você falar aqui alguma coisa, eu tenho poder para te livrar. E aí Jesus fala, olha, você não teria poder se do alto não te tivesse sido dado. Mas fica muito tranquilo, Pilatos, eu estou parafraseando, né? Fica muito tranquilo, Pilatos, porque maior pecado tem aqueles que estão você não tem o maior pecado tem os judeus. Então, faz o que você tem que fazer, porque se eu quisesse, ou se fosse do agrado do meu pai, ele mandaria exércitos e isso não aconteceria. E aí Jesus morreu. E por que nós somos perseguidos, já que Jesus já morreu a nossa morte? Porque nós não somos desse mundo, nós não somos dessa terra, e essa terra está sob domínio de Satanás. E estando ela sob domínio de Satanás, este vai fazer todo o possível para nos enfraquecer por meio de perseguições ideológicas, perseguições físicas, angústias. O mesmo Cristo que morreu por nós nos advertiu, tem de bom ânimo. No mundo vocês terão de tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí a pergunta seria, uma pergunta que não foi feita aí, e essa é muito mais complexa. Por que então nós estamos aí, esse sofrimento está vindo, e por que Deus não nos tirou do mundo depois que nos salvou? Os Boa. planos de... por que ele não salvou a gente, já arrebatava? Porque o propósito de Deus ele tem uma sabedoria que vai além da nossa. Se de repente ele fizesse isso, ele teria que condenar Satanás agora, certo? Ele teria que condenar. Pela justiça, ele teria que condenar Satanás agora. Se ele condenasse Satanás agora, nesse momento, e aí vou deixar para vocês pensarem, eu não vou responder não. Se ele condenasse Satanás agora, nesse momento, sem o término de muitas coisas,
Teria alguma repercussão para a humanidade sobre isso? Não vou responder, quero que vocês pensem. Aí na próxima, se você marcar isso aí, ver de novo e me perguntar, eu respondo. Ok. Por isso que de repente algumas coisas, Deus ele tem um plano. Se ele chegasse e já condenasse Satanás, ele teria que condenar o homem. Então o que ele fez? Ele salvou o homem na cruz, morrendo por nós, e exerceu a sua misericórdia por nós, mas ao mesmo tempo ele ainda tem um propósito aqui. Algumas pessoas vão dizer que esse propósito os universalistas, é que até no final do tempo Satanás se arrependa. Se Satanás tivesse a possibilidade, os universalistas vão falar sobre isso, se Satanás tivesse a possibilidade de se arrepender, a Bíblia falaria que ele se arrependeria. Mas a Bíblia já decreta lá o fim dele, que é no inferno. Então, o sofrimento ele acontece exatamente por isso, porque esse mundo está sob domínio de Satanás e a igreja precisa passar por isso por enquanto. Jesus nos advertiu isso. Ok. Vamos pular para uma pergunta aqui. Ficaram algumas perguntas do pessoal a última vez. Hoje acredito que não esteja aí. Alguns, mas não deixarei de perguntar. Só lembrando, esse é o 4º episódio aí do Eu Te Entrevisto. O pastor Juliano é a 3ª participação dele. 2ª voltada à palavra de Deus, Bíblia, religião, fé, crença, vida espiritual. E o pastor que é meu pastor, meu amigo, da Igreja Batista Água Viva de Colombo. Aproveitar, pastor, fazer um merchandising aí da igreja aí para o pessoal se inscrever no canal do YouTube lá da igreja. YouTube, vamos lá, pessoal. Fale aí, Edu, você é melhor propagandista que eu. youtube.com/IBAV Colombo, IBVA Colombo, e também facebook.com/IBAV Colombo. Se inscreva lá, curtam lá, nos ajudem. Pastor, a pergunta da Karen, que ela fez que era para a vez anterior, mas devido ao excesso de questionamentos, eu deixei para essa, é a seguinte: por que será que muitos cristãos ainda enxergam Deus como um Deus que pune, um Deus mau? Se sair da linha, chicote no lombo. Porque essa é a pergunta? Então vamos lá. A Karen vai ver depois, possivelmente, agora acho que ela não está aí, né, mas ela vai ver. A questão de um Deus mau já não é uma questão do nosso tempo, na verdade é uma questão lá do início. Até algumas pessoas falavam que o Deus do Antigo Testamento, isso é uma heresia do 1º século, era diferente do Deus do Novo Testamento e que ele deveria ser um demiurgo, ou seja, um Deus mau, um demiurgo. A palavra usada por essa corrente é que ele era um demiurgo, um Deus mau. E o Deus a revelação do Novo Testamento, o Deus do Novo Testamento está acima da revelação do Deus do Antigo Testamento. E essa heresia do 1º século teve repercussões terríveis e muitos dos concílios trataram de lidar com aspectos dessas heresias. Então essa não é uma crença nova, é uma crença antiga. Deus, ele é bom. Deus, a palavra de Deus diz que ele não faz o mal, ele não tenta o homem, não existe maldade em Deus. O nosso Deus, em essência, é amor, em essência, é bondade, não existe nele maculação de caráter. O caráter de Deus, ele é puro, santo, irrepreensível, irretocável. A natureza de Deus é uma natureza boa. Agora, o que acontece? A questão é que Deus não faz o mal, mas ele permite o mal. Como assim? Existem leis que regem o universo. Você crendo nelas ou não crendo nelas. De maneira geral, a gente fala da lei do retorno. Aquilo que você faz aqui, você paga aqui. Então, é mais do que a lei do retorno. Existe, de fato, se olharmos para Deuteronômio 28, 29, ele vai falar das bênçãos e das maldições. E todas as bênçãos e maldições, elas estão atreladas a cumprir ou não as direções que Deus deu. Vamos pensar lá, um ímpio, uma pessoa que não crê em Jesus, uma pessoa que é de outra religião, ela cumpre a lei, ela vai ter uma vida adequada aqui. Por quê? Porque está cumprindo algo que é universal, está sobre todos os homens, independente da revelação. Porque tem muita gente, o apóstolo Paulo inclusive diz que tem muita gente que não conhece a lei, mas cumpre a lei, isso está no livro de Romanos, e eles são leis para si mesmo, é porque eles têm uma consciência mais alta. Não se salvam,
mas eles têm uma consciência mais alta. Ou seja, o mal que acontece, o Deus permitindo, o chicote na lomba, não tem muito a ver com Deus, tem a ver com as nossas escolhas, mas também tem a ver com os ataques espirituais, porque embora Deus seja totalmente santo, reto e justo, o diabo, que antes assim o foi, e os demônios agora estão maculados, e o trabalho deles é o quê? Trazer sofrimento, dor, agonia e angústia. Então nós somos atacados e afligidos de duas maneiras. Quando nós quebramos os princípios, e aí nós somos afligidos, e a Bíblia fala o seguinte: plantaram ventos, colheram tempestade. Ou seja, o que você planta vem muito mais forte para você, seja de bom, seja de ruim. A intensidade do que você planta, a colheita disso, ela é muito maior, seja bom, seja ruim. Então você quebrou a lei de Deus, a colheita disso é maior do que o que você plantou. Você plantou uma semente, mas você vai colher uma árvore. É que o profeta diz, plantaram vento, colheram tempestade. Então as pessoas, elas são reféns de suas escolhas, e existe também adversários espirituais que são especialistas em trazer dor, sofrimento, doença, angústia e toda sorte de maldade, porque eles estão com um caráter totalmente imaculado. Por exemplo, eu e você, por mais maus que nós sejamos, eu sou um serial killer, por exemplo, um matador, uma pessoa muito ruim, ainda assim eu posso ter coisas boas. Eu posso amar o meu filho, eu posso cuidar de uma criança, eu posso fazer uma ajuda. Nós temos, de certa forma, mesmo em muitas maldades que nós tenhamos, nós temos bondade. Os demônios não têm bondade alguma, o caráter deles é totalmente mau. Eles não são capazes de fazer nenhuma bondade, nenhuma bondade. Legal. Legal. Deixa eu ver um aqui que agora... Pera aí. Resume aí, pastor. O que a gente precisa para ser salvo? Simples. Efésios capítulo 2, verso 8 diz que nós somos salvos pela graça, ou seja, um favor imerecido, por meio da fé. E isso não depende de nós, é dom de Deus. Todas as pessoas que querem ser salvas, a única coisa que elas precisam é crer em Jesus. Crer em Jesus, entregar as suas vidas a Ele. E à medida que fazem isso, elas vão mudando gradativamente. Mas nós não precisamos fazer nada. Eu não preciso parar de fumar para ser salvo, eu não preciso parar de beber, eu não preciso parar de contar mentira, eu não preciso fazer nada disso. Eu preciso crer que Jesus morreu, ressuscitou e vai me salvar, vai voltar para me salvar, e entregar a minha vida para Ele. Procurar ser seu discípulo e deixar com que Ele molde a minha vida de acordo com a sua palavra. Mas se eu, por exemplo, entrego minha vida hoje e não mudei nada e morro hoje, ainda assim sou salvo. Mesmo que eu não tenha feito nada para melhorar nada, porque a nossa salvação não depende daquilo que nós fazemos ou façamos, depende do que Ele fez. Ele morreu por nós, e aí Ele morreu por nós, você creu, então a Bíblia diz isso, olha, você creu, você confessou com tua boca, creu no seu coração, está salvo. Simples assim. Amém. Amém. As pessoas não aceitam coisas tão fáceis, né? Elas preferem fazer várias coisas. É isso aí. Eu hoje nessa vida eu me deparo muito com o pessoal assim, né? O pessoal fala, não, mas eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo. E eu não vou lembrar agora, mas onde é que está a passagem? Venha como estás. Pera lá. Lembra? Peraí que eu vou tentar. Eu não lembro. Essa passagem, na verdade, Jesus ele é muito questionado sobre caminhar com publicanos e pecadores, e ele diz assim, essa passagem, essa é uma paráfrase, o que você falou é uma paráfrase. Jesus ele diz assim, os sãos não precisam, eu vou lá para os doentes, porque os sãos não precisam. É isso que ele está querendo dizer. Nós não precisamos melhorar nada para seguir a Jesus e sermos salvos. Venha como estás, penso eu que seja uma paráfrase desse texto aí. Os sãos não precisam os sãos não precisam, mas os doentes precisam. Ou seja, Jesus ele andou com publicanos, pecadores, prostitutas, e muitas dessas pessoas foram salvas pela graça de Deus, estarão no céu, e os religiosos vão para o inferno do tempo de Jesus, que não creram nele. E eles faziam um monte de boa obra. Pastor, essa aqui é meio complexa, porque muita gente não compreende
E hoje nós estamos, pelo menos eu, não sei se você já chegou a ver alguma coisa desse gênero, mas pessoas que estão demonizando a Trindade. E aí a minha pergunta é baseada no seguinte: o que é a Trindade? Existe mesmo? Como explicar a divisão ou a triplicação de Deus? Tá. Só, É uma pergunta. só complementando. Por quê? Porque tem hoje quem está demonizando, chamando de herege o quarto evangelho, que é o evangelho de João, e falando que não existe Espírito Santo. Isso é uma invenção, né? Que foi inventada para levar o povo de Deus para o inferno, ou seja, desviar o pessoal do caminho. Então, e tem os unicistas. Os unicistas, eles creem que é um Deus único, não tem trindade, os unicistas. Em primeiro lugar, vamos para a Bíblia, né? Ela é irrefutável. Para quem fala que não existe trindade, olha para o Gênesis, o Gênesis 1 vai falar, Deus fala no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E tem outro texto lá, esse façamos no hebraico dá a ideia de plural mesmo, um Deus plural. Jesus, ao batizar, aí você mas estava no Antigo Testamento. Jesus, ao batizar, ele dá a grande comissão e ele diz assim, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a gente vai olhar para o Antigo Testamento, o Deus é considerado, Deus Criador é considerado Deus. Isso é fato irrevogável. O Deus está acima de todas as coisas, não tome o nome do seu Deus, Senhor teu Deus em vão. O Filho, no Antigo Testamento, ele aparece em algo que nós chamamos de teofania. Vou dar um exemplo de teofania. Ninguém viu a Deus, certo? Não está isso na Bíblia? Ninguém viu a Deus, ninguém viu a Deus. O Deus Pai, ninguém viu. Hebreus vai dizer que Jesus é a imagem invisível a imagem visível do Deus invisível. Então, no Antigo Testamento, Jesus, naquilo que nós chamamos de teofania, ele aparece. Eu vou dar um exemplo, tem vários exemplos de teofania no Antigo Testamento, mas Êxodo capítulo 3, quando Deus fala com Moisés por meio da sarça, quem fala com Moisés é Cristo. Quando aparece o príncipe dos exércitos do Senhor, a Josué no capítulo 5, é Cristo. Então Cristo é a manifestação do Deus Filho. E o Espírito, a gente vai ver muitos textos, e o Espírito, Gênesis capítulo 1, se eu não me engano, vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre as faces do abismo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, vai dizer que o Espírito, Ananias e Safira tentaram mentir, e Pedro disse, porque tentaram mentir a Deus, ao Espírito, então ali mostra que o Espírito de Deus é Deus também. Então eu estou mostrando aqui na Escritura os pontos para mostrar que a Trindade está implícita e explícita nos dois testamentos. Agora, a questão de hierarquia. Não existe hierarquia na Trindade. Muita gente erra ao falar que Jesus é a primeira criação de Deus. Jesus não é criado. Jesus é o próprio Deus. Ele foi gerado eternamente em Deus. O Espírito Santo não foi criado. Então, qual que é a diferença deles? A diferença não é hierárquica. Muita gente interpreta mal porque pensa naqueles textos que Jesus fala assim, o Pai sabe, eu não sei. O reino vai ser entregue ao Pai. Isso aconteceu porque Jesus estava aqui, experimentando limitação em sua natureza. Embora sendo Deus, ele se fez homem, se diminuiu, se tornou humano. Então ele, porque quis, voluntariamente se diminuiu, mas não deixou de ser Deus. Qual a diferença entre a Trindade? A Trindade tem uma diferença, mas ela não é hierárquica. Ela é de atribuições. Então existe o Deus Pai Criador, existe o Deus que fala e o Salvador, que é o Espírito, e existe o Deus em nós, que é o Espírito Santo. Então todos eles. Então se a gente fosse fazer uma comparação, tá bom? Vamos fazer uma comparação à democracia. A democracia, o princípio democrático do Estado de Direito é que ele tem 3 poderes. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Nenhum é maior do que o outro, cada um tem a sua atribuição. Mas um ajuda o outro. O executivo é aquele que executa, aquele é o executor. Então a gente pega lá, o legislativo é aquele que escreve, e o judiciário é aquele que faz cumprir. Então, o Deus executivo, o Pai, é o Criador.
o Deus legislativo é o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus, ele estava na antiga aliança inspirando as pessoas, os profetas, esteve inspirando para falar, para trazer a lei de Deus, e o Deus julgador é o mesmo que é o Salvador. Por enquanto, nós temos o Cristo Salvador, mas um dia ele será o julgador, porque não vai ser o Pai que vai julgar, mas o Filho. O mesmo que veio em vergonha, em dor, vai ser o justo juiz. Então a gente tem a diferença não hierárquica, mas de função, atribuição, e todos são Deus. Todos têm o mesmo poder, todos são o próprio Deus, 3 manifestações. Mas aí tem um livro muito bom, quem quiser, é assim, ó, bem fininho, A Trindade, por Agostinho de Hipona. Série da Paulus, é uma livraria católica, que publicou esse livro. Para mim, um dos melhores livros, mas no final do livro, sabe o que ele vai dizer? Que ele não compreendeu bem isso, porque está acima da mente humana. Então, é uma das mentes mais célebres do cristianismo, não conseguiu compreender, imagine a gente, meros mortais, né? Pastor, nós estamos com 46 minutos aqui, 47, não vai dar para fazer todas as perguntas. Opa, que bom! Vamos ter que marcar um próximo, aí vai ficar para o próximo referente a dízimo, sobre bebida alcoólica, vai ficar para o próximo algumas questões bem interessantes, mas eu quero botar um pouquinho de fogo na lenha aqui, para tratar de um tema que às vezes a gente deixa de estudar porque é muito complexo, né? E aí vai entrar naquilo, eu particularmente, vai entrar naquilo que eu falei na semana passada. Isso vai influenciar ou não na minha salvação? Não, então deixa para um outro momento. Mas é importante saber, porque isso pode colocar em xeque o que as pessoas, para que as pessoas duvidem da palavra de Deus, da Bíblia, tá? E ela é o seguinte, tem quem diga que Eva teve o primeiro filho mau, que foi Caim, com uma serpente. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. O que acontece? Vamos lá. Deus criou Adão, depois criou Eva. Tá? Aí, eles tiveram um filho depois. Foi depois, né? Eles tiveram um filho depois de comerem do fruto, serem expulsos lá do jardim do Éden. Não, então, a Bíblia não fala muito bem isso. Na verdade, os dois lá já foram concebidos antes do... o texto não deixa muito claro, mas depois da queda eles vão juntos, né? Eles vão... O que a gente vê na queda? Os dois saindo. Mas existia uma ordem anterior para crescer e multiplicar. Será que não tinha feito já lá? Porque Deus ele pegou um retrato de uma história só. Então, exatamente isso. Vamos resumir para ficar mais fácil aqui. Senão a gente começa a entrar numa teologia aí que vai ficar complexa. Não para mim, porque eu não me preocupo com isso, eu até gosto. Mas até para quem nos assiste. Adão e Eva, no Jardim do Éden, aí tiveram Caim e Abel, são os dois citados aqui. Caim matou Abel, né, por inveja e tudo mais. E aí a Bíblia fala que a Caim foge com medo. A pergunta é, com medo de quem? Então. Se só teria, entre aspas, Adão e Eva. Esse é um ponto. Tá? Daí um complemento disso. Como que depois Caim teve Enoque, filho, se era só, entre aspas, né, Adão, Eva, e aí Caim e Abel morreu, ficou só Caim, e ele teve um filho, que foi Enoque. Aí fica nessas questões ocultas que a Bíblia não nos declara, ou há explicação para isso? Então, vamos lá, vamos tentar olhar primeiro para Caim e Abel. Quando eles saem, tá bom? Quando eles saem lá, a gente não tem muita certeza. Uma certeza que a gente tem é que Deus deu uma ordem para o casal multiplicar. Diante disso, eles caíram. Deus, ele não é ideia de Deus provar a sua existência, escrevendo. Se presume lá que quem vai ler e crer, Deus não... Olha, foi assim. Deus não dá detalhes da saída do homem do Éden. Deus não dá detalhes. Existem várias teorias sobre essa saída. Mas o que eu vou dizer, para responder a sua pergunta, de maneira assim, talvez pontual, é que, por exemplo, na saída do Éden, nós não sabemos se eles saem sozinhos ou eles saem com o Êxodo. Nós não sabemos. Deus mostra os dois saindo sozinhos. Deus não se preocupa em dizer
quanto tempo depois vieram Caim e Abel, porque a gente pressupõe que já eram adultos quando caíram. Eles caíram no capítulo 3, mas aí veio o capítulo 4. Será que demorou quanto tempo para isso acontecer? 10 anos? 30 anos? 25 anos? Não, a Bíblia não se preocupa com mostrar isso. Antes do Éden, dentro do Éden, não existia um tempo. Eles não estavam debaixo, não é que não existia, eles não estavam debaixo da cronologia de envelhecimento, porque eles não tinham pecado. O corpo humano era perfeito lá, né? A mulher não dava luz sem dores, e aí já é uma coisa. Quando vem a maldição, já tem uma resposta. A mulher já tinha dado luz. Porque senão não existia necessidade de Deus falar para a mulher assim, ó, você quando for dar luz vai ter dores. Agora vai ter dor. Ou seja, anteriormente ela já tinha dado a luz, não fazia sentido nenhum ela ter falado de maldição. Então, o que Deus não se preocupou? Em mostrar com quantas pessoas saíram. E quando o Caim saiu, ele teve filhos lá, ele fugiu de quem? Deus já também responde, falou, olha, eu estou colocando uma marca na sua testa. Tem muita gente que fala que a marca de Caim é ruim. Não é ruim, não. É uma marca boa, porque protegeu Caim. As pessoas que olhavam lá para Caim e viam aquela marca, aquela cicatriz, aquela deformidade, sabiam que não podiam encostar nele. Então, são as outras pessoas que lá estavam. Porque Caim, ele trouxe sobre a humanidade um mal terrível, que foi o primeiro homicídio. E a própria humanidade, se a gente for ver, em culturas que não têm uma legislação, quando tem um assassino, em geral, a própria civilização lá pune o assassino. Então, Deus está falando, ó, eu vou marcar você para te proteger, mas protegendo de quem? De quem já estava lá. Então, a gente não sabe, penso eu que já podiam existir centenas de pessoas, milhares de pessoas que saíram com Adão e Eva do Éden. Porque ela não deu a luz fora do Éden, ela deu a luz já no Éden, só que no Éden ela não sofreu. Depois do Éden, o parto foi uma maldição, a dor, essas coisas aí, né? Bendita Eva, né? Rapaz, nós vamos ter que encerrar daqui alguns minutinhos já. Essa história que... Bom, essa eu não vou insistir, vai ficar para a próxima nas polêmicas. Pastor, por que assim, muitas religiões, muitas igrejas se baseiam na mesma Bíblia? Certo. Por que tanta divergência? Complicado, né? Existe isso na palavra? Alguma parte Oi? que mostra? Existe alguma coisa na palavra que diga sobre isso? Fala dos falsos profetas, a palavra. Agora a gente vai pensar o seguinte. Mas aí os falsos profetas seriam para desvirtuar mesmo, né? Ou seria pessoas que... Mas tem gente sincera. Quer ver um exemplo disso? Um exemplo de gente sincera? De uma interpretação. Você vê muitas interpretações que são sinceras. A pessoa, ela vai lá e ela pega um texto bíblico. Quer ver um exemplo disso? Ela pega lá um texto bíblico e ela faz falta instrução às vezes. Porque a pessoa não... Então ela é sincera, mas falta instrução. Quer ver uma divergência que talvez seja uma pergunta da próxima? A questão do batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Para nós, reformados, quem são os reformados de maneira geral? Igreja presbiteriana, batistas, nossa teologia é reformada. Para nós, o batismo no Espírito Santo é quando a pessoa crê em Jesus. E aí ela recebe o dom do Espírito, e ali ela é batizada no Espírito, recebe o dom. Para o pentecostal, o batismo no Espírito Santo, ele é uma segunda bênção, que acontece quando a pessoa fala em línguas. E elas pegam um livro histórico de Atos e tem essa interpretação. E aqui não cabe a gente discutir quem está certo ou quem está errado. Então, consegue ver que, na verdade, são... Interpretações seriam? E isso, sabe onde começou, na verdade? Se a gente for pensar bem, em Babel. O que Deus fez em Babel? Mandou lá um raio lá pra galera, cada um falar uma linguagem e confundir todo mundo. Exatamente. Até então, todo mundo falava a mesma língua. Literalmente. Tinha um pensamento comunitário. Ali, quando ele dividiu língua, aí os nossos pensamentos começaram, nossa cosmovisão mudou. Então, isso faz parte da queda do homem, do processo de queda, e aí os nossos entendimentos. Por isso que vale muito a pena estudar a Escritura. Porque daí muitas vezes nós interpretamos a Bíblia à luz de uma igreja.
Isso é errado. É errado. E esse foi um princípio da reforma. Uma das coisas que Lutero quis que todo crente tivesse era o livre sacerdócio. Porque a igreja, na época, quando ele rompeu, a interpretação da Bíblia, ela só era possível pela igreja católica. Nenhuma pessoa, tanto é que as missas eram todas rezadas em linguagens que muitas das pessoas do povo não conseguiam. Então, muitos de nós, eles interpretam a Bíblia à luz de suas igrejas. Então, por exemplo, eu chego aqui como batista e digo, olha, você faz isso. Aí vem lá o adventista, você faz isso. O mais correto é claro que a gente vai escolher uma linha de raciocínio teológica, então calvinista ou arminiano, mas, na verdade, o que é importante é que todo cristão possa interpretar isso aqui. E essa interpretação deveria ser livre de interferências externas. Mas isso é impossível, tá, Du? Eu estou falando aqui, mas é bem impossível. E por isso tem tanta coisa. Tem gente que é sincera, mas errada. Tem gente que interpreta sincero, mas errado. E tem gente que é maldoso, que pega lá e com dolo, esses são chamados de falso profeta, que ele interpreta errado com dolo, com segunda intenção por algum motivo. Esse é o falso profeta. Legal. Última pergunta para a gente encerrar essa daí, pastor, firmando um outro compromisso aí no decorrer dessa semana aí, hein? Marca aí com a turma e me avisa, tamo juntos. O único dia que eu não posso, a gente já te falei qual é, e aí você... Aquela frase, pastor, do gênero, por que a gente vai brigar, né? Deus é o mesmo? Ou, por que a gente vai discutir sobre isso se Deus é o mesmo? Por que a gente vai julgar lá ou criticar tudo mais se Deus é o mesmo? Aí a pergunta que eu te faço, Deus é o mesmo para todas as religiões? Todas as crenças? Não. E eu vou dar 2 exemplos. Eu trabalhei, Ana e eu trabalhamos em capelania hospitalar. E nós pregávamos no hospital e tinha um senhor, que eu vou citar o nome dele aqui, porque eu quero honrá-lo. O nome dele é Osvalir. Ele é membro da CIB, casado com a Ivete. E ele, quando pregava nos sermões, ele dizia o seguinte, tem gente que está dizendo que todos os caminhos levam a Deus, e é verdade. E tá certo, mas apenas Jesus Cristo salva. Os outros levam para a condenação. Amém. Ou seja, as outras religiões, quais sejam, mesmo que sejam boas, enganam as pessoas. E por detrás das outras religiões existem os deuses desse século, que a Bíblia chama de demônios. Então, mas você está sendo intolerante. Não estou sendo intolerante. Eu sou, na verdade, eu respeito qualquer religião. Tenho amigo de todas as religiões, mas eu não posso deixar de dizer o que Jesus disse. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O mesmo Atos vai dizer que no nome de Jesus, o nome de Jesus é o único nome capaz de salvar. Ou seja, se eu deixar de falar isso, eu estou sendo negligente e desobediente com as instruções do nosso Deus. O nosso Deus, ele é exclusivista. Ou seja, ele não aceita, isso está no Antigo Testamento, que diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou seja, o nosso discurso não é intolerante, mas é exclusivista. Nós não somos intolerantes. Eu caminho muito bem com pessoas de religiões diferentes, as respeito, saímos para trocar ideia, brincamos, eu não brigo por religião. Mas eu vou dizer, com base na palavra de Deus, que é a Bíblia, que não existe salvação em nenhuma outra religião, a não ser em Cristo Jesus. E Cristo Jesus não é religião. Cristo é o próprio Deus encarnado que veio nos salvar. Então, diante disso, eu vou dizer o seguinte, a fala do Osvalir, todas as religiões vão levar você a Deus. Mas só Jesus Cristo vai te trazer a salvação. O resto, todas as outras vão te levar para a condenação e para o inferno. Amém. Pastor, precisamos encerrar devido ao tempo. Uma mensagem para o nosso público aí, que vier no seu coração. Alguns segundos, hein? Não demora. A Bíblia diz que... 15 segundos. Não vai encerrar sozinho. A Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Então que a gente faça a palavra de Deus algo que nós valorizemos. Deus abençoe. Amém. Pessoal,
14 segundos para encerrar aqui. Deus abençoe. Pastor, obrigado mais uma vez. Essa semana voltaremos com o pastor Juliano e mais questões da palavra de Deus, religião, fé e tudo mais. Feito!